Quais as principais gramáticas disponíveis aos estudantes de língua portuguesa, aos professores de língua portuguesa, de maneira geral? Quais são as principais gramáticas normativas, gramáticas normativo-descritivas? Quais são as gramáticas descritivas? Quais são as gramáticas históricas, né? Seja bem-vindo ao canal Literologia. Hoje nós mostraremos as principais gramáticas disponíveis. Então, mostrarei aqui para vocês, gente, as minhas gramáticas, aquelas, né, que eu consulto constantemente, tá? O vídeo será dividido em duas partes, ou seja, essa apresentação será dividida em duas partes. Eu vou mostrar as gramáticas de maneira geral e no segundo vídeo eu vou mostrar apenas o material em si. Então será um vídeo mostrando como que é a gramática por dentro e tal. No primeiro momento eu só falarei sobre as gramáticas, tá, gente? Então eu quebrei o vídeo, eu dividi em duas partes, no sentido de que eu vou primeiro mostrar as gramáticas normativas, depois eu mostro gramáticas de outros tipos de gramáticas. Então o que acontece? Às vezes você tem curiosidade de comprar uma gramática e fica procurando na internet e tal, e aí aqui você vê, você quer comprar, mas é preciso saber qual é o seu objetivo, quais são os autores que são mais normativos, quais são aqueles que são mais descritivos, quais são os objetivos de cada gramática, qual é a teoria por trás do gramático. Então tudo isso influencia, gente, na escolha de um bom livro e também na discussão. Quem é o autor que eu vou citar num trabalho, discutir, né, com o pessoal da academia e tal, outras pessoas sobre a língua, né, que é um estudioso e tal, tá bom? E a partir disso que a gente precisa conhecer as gramáticas no mercado. Se você puder adquirir todas, será muito bom. Não podendo, você tem que fazer certas escolhas, né? Claro que eu não adquiri todas de uma vez, fui aos poucos e ainda faltam algumas, tá? Então, sem mais delongas, vou lá apresentar, gente, ó, pela sequência aqui. Então, eu tenho a gramática metódica do Napoleão Mendes de Almeida. Há um vídeo sobre ela, mas é uma gramática muito boa, realmente metódica, é um livro que está para quem quer se aprofundar realmente em certos assuntos, para quem quer tirar certas dúvidas. É uma gramática normativa baseada nos grandes escritores e tal. Então, é a gramática do Napoleão Mendes de Almeida, gente, tá certo? Hoje não está tão fácil você encontrá-la no mercado. Por enquanto está em falta, né? Não está disponível. Você encontra aí nesses sebos, tá certo? É uma gramática muito boa. Como eu já disse no outro vídeo sobre ela, você vai encontrar um vídeo mais específico sobre ela. Ela traz alguns assuntos, gente, que nem todas as gramáticas trazem. Por exemplo, o assunto dos metaplasmos. Você não vai encontrar em nenhuma outra gramática. E o Napoleão traz nesta gramática aqui. A gramática metódica do Napoleão Mendes de Almeida. Saraiva, 2009, gente. Está aqui esta gramática. É uma gramática muito boa mesmo, tá? Agora, se você está iniciando, para mim, eu não começaria por ela, tá? Na sequência aqui eu tenho a gramática do Fernando Pestana, a gramática para concursos. É um best-seller, o Fernando Pestana é bem didático neste caso. Há os cursos também do próprio professor Fernando Pestana. E é uma gramática, como já disse, para concursos públicos. Como os concursos geralmente estão trabalhando com a gramática normativa, o Fernando Pestana também trabalha com a gramática normativa, né? Então, para iniciante e para quem está lá no meio do caminho, é uma gramática excepcional, gente. Muito indicada mesmo, muito indicada. Ele é bem didático, dialoga com o leitor, ele conversa com você, é como se você estivesse na aula dele. Ele faz uma espécie de compilação de outras gramáticas também. Vai lá no Volpe, vai nas bancas e tal, traz o assunto de coerência e coesão textual, que as outras gramáticas não trazem, traz um pouco de tipologia textual, de compreensão e interpretação de textos, que você não encontra em outras gramáticas,
traz aqui a teoria da comunicação, que você não encontra em outras gramáticas, traz questões de variação linguística que você também não encontra em outras gramáticas, reescrituras de frases que você também não encontra em outras gramáticas, a não ser no livro Comunicação em Prosa Moderna, do Otto Moacir Garcia, e ele traz simulados de bancas, gente, e muitos exercícios com gabaritos. Então, para quem quer aprender sem questionar muito a língua portuguesa, esse livro aqui é excepcional, gente, muito bom mesmo, muito completo. Aqui já é a edição que eu estou, acho que é 2019, deixe-me ver, 2019, é um livro completo, A Gramática para Concursos, do Fernando Pestana. Além disso, você recebe um código e você vai acompanhar outros materiais, né? Você recebe outros materiais pelo Grupo GEM, né, gente? O Grupo Editorial Nacional. Então, vejam, é fundamental essa gramática aqui, tanto para concurseiros quanto para professores de concurso, de cursinhos e tal, professores também do ensino médio. Por quê? Porque ela compila as outras gramáticas, tá, gente? Então, assim, ele faz referências aqui ao Celso Cunha, ao Bechara, à própria Maria Helena de Moura Neves, às bancas, como que a banca cobra, como é que você deve se comportar, para que objetivo você deve colocar, um raio-x, quais são os conteúdos mais cobrados nas bancas de concurso. Então, essa gramática aqui, se você realmente é um estudioso de concurso, indicado. E também para quem não é, para todo mundo, tá, gente? E para iniciante. Tenho aqui também a nova gramática do português contemporâneo, gente, do professor Celso Cunha, né, e do Lindley Sintra, tá? É a gramática mais indicada, é uma excelente gramática, é uma boa gramática mesmo, mas eu considero a topologia, ou seja, que a tipografia, aliás, a tipografia dela é muito boa, o espaçamento entre as letras é muito bom de ler, sabe assim, é uma gramática excepcional, capa dura, tá? Então, assim, é uma gramática em que você não se cansa, não vai prejudicar, por exemplo, a sua visão, não é tão difícil. Uma gramática fácil, todo mundo consegue compreender esta gramática aqui, tá? No entanto, eu acho que ela ainda falta com certos conteúdos, com certos elementos, tá? Ela não consegue dar conta de uma discussão muito mais aprofundada. Ela traz aqui algumas questões, mas realmente acaba sendo iniciante. Se você é aquela pessoa que discute certos assuntos, o porquê de certas coisas, a explicação mais aprofundada, essa gramática sozinha não dá conta, mas também outras gramáticas sem ela não dão conta, tá? Então você precisa desta gramática, da nova gramática, e precisa de outras gramáticas que eu vou já mostrar, tá bom? E a outra, gente, essa aqui, do Rocha Lima, uma gramática muito boa, gramática normativa da língua portuguesa, uma gramática muito boa também. Eu não gosto muito da fonte, eu não sei se é a minha que veio assim, meio que apagada às vezes e tal, mas é uma gramática, você percebe que eu leio mesmo várias vezes essa parte aqui dessa gramática, né? Mas para mim é uma gramática mais aprofundada. Por exemplo, a discussão complemento verbal e adjunto adnominal, gente, essa gramática do Rocha Lima aqui, ela discute com a do Bechara, né? A do Celso Cunha não tem essa discussão mais aprofundada. Então, se você realmente quiser compreender de maneira bem mais completa, mais aprofundada, essa discussão aqui do complemento versus o adjunto adnominal, então a do Rocha Lima é uma das principais, tá? Aqui tem uma coisa interessante também nessa gramática, por exemplo, ele traz uma discussão sobre o porquê separado, né? Aquele porquê que as pessoas colocam, quando é pergunta você coloca separado, e ele explica que não há razão para isso, ele defende que deveria ser junto, e aí comprova com diversos outros autores, né, da língua portuguesa, tá? E explica também em comparação com outras línguas, com o francês, com o italiano e tal. Então, é uma gramática que é bem aprofundada, gente, bem aprofundada mesmo. Gosto muito da gramática do Rocha Lima. Para quem gosta de discutir certos assuntos, é um autor que não pode faltar na sua estante, tá bom? Juntamente com a do Celso Cunha, obviamente, tá? E aí, eu tenho aqui também, obviamente, a moderna gramática do professor Bechara. Tá aqui, gente, aqui já está na 39ª edição.
2019 também, deixa eu ver aqui se é realmente 2019, sim, tá? É uma gramática muito completa, muito aprofundada. Agora preste bastante atenção. Se você é um iniciante de língua portuguesa e você pegar essa gramática aqui, desculpe-me, você não vai conseguir ir muito a fundo. Você vai até desistir de ler certas coisas. Por quê? Porque é realmente aprofundada. Aqui é uma gramática para quem já detém de certos conhecimentos de outras questões gramaticais e vem aqui para assegurar a sua discussão, para ver o pensamento do autor. Em muitas partes você consegue acompanhar, qualquer pessoa consegue acompanhar e entender? Sim, mas ele é realmente, gente, bem aprofundado mesmo, de modo que tem certos parágrafos, certos conteúdos que você precisa ler e reler diversas vezes, até com, olha aqui, eu leio com diversas formas e tal, para tentar entender, né? Ele tenta às vezes ser didático, eu não acho a visibilidade muito boa desta gramática aqui, tá bom? E é por isso que existe a gramática fácil, gente, do Bechara, e a gramática escolar. Se você é iniciante e quer iniciar por Bechara, você vai começar pela gramática escolar e ou a gramática fácil. A gramática fácil eu tenho aqui, já tenho um vídeo sobre ela. A gramática escolar eu não tenho, tá? Então aqui é para estudantes de letras, para quem quer se aprofundar nos assuntos, tá? A outra gramática, eu acho essa gramática muito boa aqui, gente, é a gramática do José Carlos Azeredo, a gramática OAIS. Uma gramática bonita. Essa gramática eu estou na versão 2018, mas eu já sei que a Parábola comprou, né, adquiriu os direitos desta gramática e agora essa aqui é pela Publifolha, mas a próxima já está saindo em 2021 pela a Parábola, tá? A gramática OAIS é uma gramática completa. Agora, esta gramática aqui, esta gramática do Azeredo, gente, ela está na interface descrição e normatividade, ou seja, é uma gramática em certo momento normativa, em certo momento descritiva, assim como a gramática do Bechara. A gramática do Bechara também fica nessa interface, por isso que ela não é tão fácil de se entender, né? Porque ela traz certos usos também, tá? As outras gramáticas, como eu já disse, são normativas. Então, a do Azeredo também fica ora descrição, ora é uma descrição da língua, ora é uma normatividade linguística, tá, gente? Assim, é uma gramática completa também, boa de se entender, mas não é assim tão didática quanto as pessoas imaginam. É uma gramática que está mais preocupada com o conteúdo, tá? E não com a glossa, mas é bem dividida, topicalizada. Há muita discussão que você também não encontra em outras gramáticas, né? Ou seja, sobre estudos da gramática, subsídios históricos da gramática. Então, diversos termos você vai encontrar aqui em confronto com a gramática normativa, com a própria NGB, com a nomenclatura gramatical brasileira, tá? A gramática do Azeredo, gente, aqui. Agora, esta última gramática aqui, gente, normativa que eu quero colocar, na minha concepção, é a mais completa, né? É a gramática da língua portuguesa padrão da Amine Boainain Aui, né? A professora Amine foi uma das maiores, aqui tem 1.444 páginas, foi uma das maiores defensoras da língua portuguesa padrão. A sua tese, lá na década de 80, rendeu projetos, né? Projetos nacional e tal, projetos de lei mesmo sobre o ensino da norma padrão nas escolas, e é uma das maiores estudiosas de língua portuguesa do Brasil, tá? Já faleceu, né, recentemente, mas deixou um legado muito grande a professora Amine Boainain Aui. Qual é a vantagem dessa gramática? Primeiro, é uma gramática completa, é uma gramática que traz as discussões de outras gramáticas, dos grandes gramáticos, como o próprio Celso Cunha, o próprio Bechara, tá? Então, assim, algumas discussões do Matoso Câmara Júnior também, um grande estudioso da língua portuguesa e de outras línguas também. Então, esta gramática aqui, você consegue condensar o pensamento de certos assuntos, você consegue condensar o pensamento do Bechara, o pensamento do Celso Cunha, o pensamento do Matoso Câmara Júnior e de outros gramáticos sobre determinados assuntos, pessoal. Então, assim, é muito aprofundada e muito completa, com exemplários. Ela usa exemplários aqui tanto da literatura quanto
das leis, né, do Brasil, da Constituição e tal, é, na minha concepção, a gramática mais completa disponível aos estudantes de língua portuguesa. Então, se me perguntar, há um vídeo também sobre ela aí. Qual a gramática mais completa da língua portuguesa padrão, gente? É a gramática da Amine Boinain Aui. Para mim, é a mais completa, que não pode faltar em na mesa de nenhum escritor. Tá aqui, gente, ó, aqui os assuntos aqui. Você percebe também que eu leio, marco e tal, essa gramática aqui. Olha aqui, uma discussão bem interessante que eu estudei há algum tempo já, sobre, por exemplo, homônimos e parônimos, né? Os gramáticos atuais, os professores de cursinhos aí atuais, por exemplo, ficam com aquela questão do homônimo ser homógrafo e do homônimo ser homófono e tal. E a Amine Boinain Aui, ela vai na mesma visão do Matoso Câmara Júnior, né? Dizer de que o homônimo, na verdade, ele é homófono. Essa questão de convergência de grafia não é como se fosse uma homonímia, vamos dizer assim. Então fica na ideia do Matoso Câmara Júnior. Aí, se você quiser entender melhor, você adquire aí o dicionário do Matoso Câmara Júnior, dicionário de gramática e linguística, gente. Depois eu falarei sobre ele, tá? Então esse livro aqui é o mais completo para estudiosos da língua portuguesa, gente, de gramáticas normativas, tá certo? Então apresentei as principais gramáticas normativas. Há outras gramáticas aí do Mauro Ferreira, do Pasquale, do Hernani Terra, do Segala, né? Que a maioria eu não tenho. Tinha uma do Segala, emprestei, não sei, também já li a do Hernani Terra, gente, e tal. Mas assim, são muito semelhantes, muito parecidas, tá certo? Então, estas são as principais, dos principais nomes aí, tá bom? Apesar de que eu acho a do Segala muito boa também, gente, tá bom? Gente, agora eu apresentarei, né, algumas outras gramáticas que fogem a normatividade, que é realmente para estudiosos, sobretudo da linguística, e não da gramática normativa, tá certo? E também para curiosos, né, para quem quer entender de outros aspectos aqui, tá bom? Eu tenho aqui a gramática superior da língua portuguesa, do José Augusto Carvalho, já falei sobre ela. Quando ele coloca gramática superior, ele não está se referindo no sentido de que ela é melhor do que as outras, mas no sentido de que ela se aprofunda em certos assuntos mais do que outros assuntos, tá, gente? Então é uma gramática que tem uma discussão, às vezes, mais linguística do que gramática, traz algumas curiosidades linguísticas, traz algumas coisas bem interessantes. Então, se você quer comprar uma gramática para tirar certas dúvidas, né, básicas, comuns aí do ensino básico, médio, vamos dizer assim, não é a principal gramática. Essa gramática aqui não é para quem tenha somente ela, é para quem tem outras gramáticas além dela, né? Mas se você gosta de estudar e entender realmente com profundidade certos assuntos, né, eu recomendo, gente, né? Olha aqui, eu também já li certos, né, momentos aqui dessa gramática. Ela trabalha, por exemplo, com os determinantes, traz algumas coisas sobre paralelismos, tá? Que você não vai encontrar em outras gramáticas. Então aqui você vai encontrar aqui certas coisas realmente aprofundadas que não estão em outras gramáticas, tá bom, gente? Esta gramática do professor Lourenço Vitral, também a gramática inteligente do português do Brasil. Como ela já diz, gente, é uma questão bem interessante. Eu gosto dessa gramática, muito didática, e ele meio que cumpre o seu propósito. O que é o propósito, né, desta gramática? É mostrar certas lógicas, né, o porquê de certas coisas. E acaba mostrando também, gente, que não é tão difícil entender a língua portuguesa. Então acaba que facilitando, né, para certos estudantes. Todo mundo consegue compreender. É uma gramática boa, mas como aqui também, ó, que eu já li também, já analisei certos pontos aqui desta gramática, tá? Mas, assim como a gramática do José Carvalho Augusto, gente, não é para você ter somente ela, é uma gramática a mais, é para você acompanhá-la, tá bom? Eu havia esquecido aqui da gramática do professor Carlos Nogué, gente, que está também na gramática normativa, professor Carlos Nogué.
é um dos grandes defensores aí da língua portuguesa no sentido de normatividade, de regras e tal, faz certas críticas aqui à NGB, ao problema que vem acontecendo nas universidades, né, de uma desvalorização da gramática normativa e tal, e é uma gramática bem aprofundada porque ele tem muito domínio de latim e das gramáticas que dão origem às gramáticas de língua portuguesa e tal. Então é uma gramática muito boa também, mas não é tão simples de se entender. Muito boa, porém é preciso que se leia com paciência, com cautela e com cuidado, tá bom? E aí a gente tem aqui a gramática de usos da professora Maria Helena de Moura Neves. A gente está aqui, a gramática de usos muito boa, muito completa. Adianto que a professora Maria Helena de Moura Neves estuda numa perspectiva do funcionalismo linguístico da língua em uso. Então, a partir disso, ela vai compilar os diversos usos. Onde tem uma possibilidade de usos, seja na norma padrão, seja na linguagem mais coloquial, ela vai captando e vai colocando nesta gramática, tá bom? Então, assim, tem diversos usos da norma padrão, mas também tem usos de outras questões. É uma gramática bem completa também, muito aprofundada, com diversas questões, mas como a gente está dizendo aqui, gente, ela analisa os usos, não tem questões teóricas muito mais aprofundadas, tem, mas sempre de dentro com o uso. Você percebe também que eu já dei um certo estudado aqui nesta gramática, tá bom, gente? Então, assim, e também já há um vídeo sobre ela no canal. E a outra gramática também da professora Maria Helena de Moura Neves é a gramática revelada em textos, gente. É enorme esta gramática aqui. Ela tem 1.400 páginas praticamente, 1.390 alguma coisa. Esta aqui é de 2018. Ela é semelhante à gramática de usos. Ela registra os diversos usos com exemplos de frases, de orações e tal, né, de algumas sentenças. Explica de maneira muito aprofundada mesmo, de maneira em que vai colocar muitos exemplos. Aqui também veja que eu já li também. E o que acontece, pessoal? Além dos exemplos dos usos comuns, ela vai trazer em diversos textos, sejam músicas, sejam tirinhas, sejam diversos textos que acontecem. Essa é a única diferença que tem aqui, que eu vejo, por exemplo, entre essas duas gramáticas, a de usos e a revelada em textos. É que esta revelada em textos, além dos usos comuns, como frases, como sentenças, que as outras gramáticas usam também, ela ainda traz diversos textos, né, como eu já disse, de músicas e outras questões aí, tá bom? Então, a gramática da Maria Helena de Moura Neves, pessoal. Temos aqui, gente, ainda a gramática descritiva do português brasileiro, do professor Mário Perini. Aqui, esta gramática aqui. É uma gramática muito legal, também que eu já dei uma lida aqui, já até usei em certos trabalhos meus e tal. Mas, veja, o professor Perini defende que a gramática deve ser trabalhada na escola como qualquer outra disciplina, como química, como biologia e tal, e não visando essa questão de normas, né, de regra do que deveria ser, mas analisando como que é a língua, como que ela se estrutura e tal. Então, ou seja, analisando a descrição, o esqueleto da língua, como que a língua se comporta, tá bom? E aí, sai essa gramática do professor, né, Perini, a gramática descritiva do português brasileiro. Depois eu farei um vídeo especial sobre esta gramática, que ela merece uma atenção especial, tá bom? Agora, não é uma gramática normativa, é uma gramática descritiva, gente. Ela não diz como que devem ser as sentenças, mas como são as sentenças, tá bom? E aí, por último, eu trago aqui a gramática do português brasileiro do professor Ataliba de Castilho, gente. Está aqui a gramática, eu vou mostrar para vocês. Esta aqui é capa dura, né? Gramática do português brasileiro. Há também a nova gramática do português brasileiro, do Ataliba, que é um recorte dessa aqui, mais ou menos, tá? Agora, esta gramática aqui, gente, ela não é para, vou dizer assim, para pessoas comuns. Olha, você vê que eu leio, olha, gente, percebe que eu leio aqui, olha, com diversos marca-textos, eu escrevo e tal. E eu estou dizendo isso por quê? Porque
ela não é todo mundo que vai conseguir entender esta gramática, tá? É uma gramática voltada para estudantes de letras, estudantes de língua portuguesa. Há muitos termos usados na linguística, há muita divergência da nomenclatura gramatical brasileira, há muitas divergências, como também convergências com a gramática normativa. Então, esta gramática aqui, como ele já diz, é uma gramática do português brasileiro. Isso quer dizer que ele vai colocar, sobretudo, as questões da fala, gente. Então, há muitos exemplos aqui que são exemplos, né, da fala e tal. Há exemplos de escrita, mas há exemplos de fala. E assim como também ele fere, não é nem ferir, ele foge a muitos termos da nomenclatura. Além disso, ele ainda traz discussões linguísticas sobre o formalismo, sobre o gerativismo, sobre o funcionalismo, em que perspectiva se olha a língua e tal e tal e tal. Então, é uma gramática muito completa, mas eu não acho a linguagem dela fácil, até porque a gente está acostumado com outras linguagens de gramática. É uma gramática que não vai suprir a sua necessidade de estudar para concurso, não vai suprir a sua necessidade de um debate no sentido da nomenclatura gramatical, mas sobretudo da norma padrão. É uma gramática que vai abrir os seus horizontes para a estrutura da língua de maneira geral e também sobre questões linguísticas. Se você quiser entender gramática e linguística, essa gramática aqui é ideal, gente, tá bom? Então aqui apresentei as gramáticas no primeiro bloco, as gramáticas mais normativas, no segundo bloco as gramáticas mais descritivas ou voltadas para o uso, gente, tá certo? São essas gramáticas aqui. Se você quiser saber alguma questão de